Fala galera, vamos aqui para mais um episódio. Bom, pessoal, vamos falar basicamente aqui. Eu acho que vale muito a pena a gente ter algum contato aqui antes de começar a mexer nos hábitos ali de uma forma produtiva, já começar a colocar a mão. Vamos falar um pouquinho sobre os menus dele ali, e entender para que serve cada um e qual que é o contexto de cada coisa. Fala, minha paixão. Salgadinho? Você quer mais salgadinho? Pede pra mamãe o salgadinho, filha. Pede pra mamãe. Vai lá. Vamos ver se minha filha consegue resolver, senão vou ter que dar uma interrompida aí. Show de bola. Deixa eu maximizar aqui. Pessoal, basicamente, iniciamos aqui o nosso contato com os Zabbix 7, né? E nós temos ali os menus do lado esquerdo. E vamos tentar entender para que serve cada um desses, tá? Bom, primeiramente ali a gente tem uma opção de recolher o menu e deixar ele pequenininho aqui, de uma forma um pouco mais visual na parte que realmente interessa. E para pessoas que administram os Zabbix, geralmente utilizar o menu recolhido atrapalha um pouco. Então eu prefiro trabalhar com o menu exposto, tá? Ah, dá para a gente esconder também esse menu e nós temos aqui uma barra global de procura, tá bom? Bom, vamos ao primeiro item. O primeiro item aqui é o dashboard, onde nós conseguimos visualizar telas de gestão, tá? Então nós temos aqui a principal, que é a Global Viewer, e nós temos algumas outras aqui, tá? Temos aqui uma que foi construída como exemplo do Zabbix Server. Temos mais uma aqui, onde basicamente tem um mapa básico aqui, inicial, somente da estrutura dos Zabbix, nesse momento, né? E a gente consegue construir outras dashboards aqui, tá? Bom, o segundo aqui é um menu baseado em monitoração, onde nós conseguimos ter visibilidade de tudo aquilo que é coletado, alarmado e etc. Então, é um menu especialmente voltado para a área de operação, tá? Então, nós conseguimos enxergar aqui inicialmente os problemas, conseguimos criar alguns filtros, né? E conseguimos exportar essa lista de problemas também, tá? Lembrando, essa lista de problemas é daquilo que é monitorado. Como esse Zabbix, ele acabou de nascer e não tem nada configurado nele, basicamente somente o Zabbix Server, então essa lista nesse momento ela está vazia, tá? Nós temos aqui um submenu chamado Host, onde a gente consegue visualizar os equipamentos que estão cadastrados e, é claro, aplicar um filtro aqui de forma bem simples, tá? Lembrando, a gente consegue salvar essas viewers, tá? Basicamente, conseguimos ver aqui os dados coletados, os problemas, os gráficos, que nós vamos falar um pouquinho mais para frente, tá? Dados coletados, então conseguimos aplicar diversos filtros, enxergar os dados coletados neste lugar. Lembrando, coleta de dados e alarme, evento, são coisas completamente diferentes, tá? Então, primeiro, vamos conversar aqui sobre o menu e depois eu vou explicar a estrutura de objetos dos Zabbix para que fique bem claro aí para todos, beleza? Nós temos os mapas, que dá para a gente construir mapas de rede, mapas diversos aí de interligações físicas, virtuais, etc, 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 lógicas, né? E nós temos também um menu de discovery. Basicamente, quando a gente cria um network discover, que seria um equipamento ou o próprio Zabbix varrendo uma rede e descobrindo o que tem nessa rede, essas informações iriam aparecer aqui. Como nós não temos nada configurado, essa parte está vazia, tá? A parte de serviços seria a monitoração das camadas mais altas, né, onde a gente consegue configurar um SLA, por exemplo, coisas que neste momento não é legal falar. Eu acho que isso aqui é legal a gente comentar bem mais lá para frente, tá? Nós temos também a parte de inventário, aonde nós conseguimos preencher
um formulário de inventário de cada servidor, por exemplo. Ou então preencher de forma automática conforme as coletas, né? Então nós conseguimos vincular uma coleta simples a um item de inventário, por exemplo, tá? Nós temos aqui os relatórios nativos dos ABICs, onde eles ajudam na gestão da ferramenta e da rede, né? Conseguimos enxergar aqui notificações, por exemplo, ou então triggers que são mais acionadas para a gente fazer uma tratativa a nível de trigger ou a nível de rede, né? Fazer um troubleshoot e entender o que é que está acontecendo com alguns acionamentos aí, ou então flapping de gatilho, por exemplo. Coisas que nós vamos falar um pouquinho mais para frente, tá? Aqui, de fato, começa a nossa ah, coleção de templates, que basicamente seria o esqueleto de monitoração, né, onde a gente consegue. Vou lhe dar um exemplo. Quero construir um esqueleto de monitoração onde eu vou aplicar em um grupo de servidores, né? Então, os ABICs, veja bem, né, por boa prática, é, é sempre muito bom você construir monitoração em template e aplicar em um grupo de servidores. Cara, jamais construa sensor, gatilho e etc. diretamente no equipamento que foi cadastrado. Sempre crie um padrão de monitoração e é para isso que servem os templates. Tá bom? Tá gostoso esse salgadinho aí? Tá? Posso pegar um? Posso pegar um? Ah, me dá um então. Um baconzitos. Obrigado, meu amor. Ó, comendo um baconzitos aqui com minha filha. Então, dentro desse menu, nós temos os grupos de templates, tá? Nós temos os grupos de hosts, né? Onde a gente consegue cadastrar os equipamentos de forma segmentada, agrupada, etc, né? Nós temos os templates propriamente ditos. Então, primeiro a gente sempre constrói a estrutura onde nós vamos hospedar esses objetos, né? Então, se você pensar numa corporação, eu posso te dar um exemplo de agrupamento de servidores. Nós podemos ter uma torre de SAP, por exemplo, e criar um grupo de servidores aonde só vai ter servidores do SAP. E um outro grupo onde tem ali servidores de banco de dados, né, servidores de aplicação, servidores de e-mail, ou então roteadores. De repente a gente conseguir ali agrupar esses equipamentos por filial da empresa, né? Por subdepartamento, por marca e etc. Muita coisa depende de como a empresa organiza e enxerga esses equipamentos. Geralmente a gente tenta criar ali uma organização disso baseada naquilo que a empresa já enxerga, para facilitar a integração deles com a ferramenta. Tá bom? Beleza? Nós temos a parte de manutenção de equipamentos, onde a gente consegue criar períodos de manutenção e o equipamento deixar de ser monitorado naquela janela de tempo, né? É ótimo para a operação de rede isso daí. Nós temos a correlação de eventos e nós temos a área de discover. Lembrando, esse discover, que é o tal do network discover, tem a ver com aquele primeiro menu. Então é aqui que a gente configura um network discover, por exemplo, tá? Nós temos aqui a parte de alertas, lembrando, tá? Que vamos falar um pouquinho já da estrutura dos ABICs. Tudo começa na construção das segmentações, no agrupamento. Então tudo começa aqui, ó. Como que eu vou agrupar os meus equipamentos, os meus servidores? Depois que você agrupa, cria essa segmentação, você começa a cadastrar esses servidores, né? E depois de cadastro, você começa a vincular templates. Olha aqui, nós temos uma gama de templates aqui, né? Mas uma pancada mesmo, tá? Lembrando que esses templates estão prontos para estudo, tá? Então, a Zabixia já preparou uma pancada de template para a gente estudar, para a gente executar, treinar, entender como que as coisas funcionam aqui dentro, né? Mas o ideal é sempre você pegar um template deste de exemplo, fazer uma clonagem dele e fazer o seu trabalho dentro dele, né? Por exemplo,
em um sensor, você pode querer colocar etiquetas específicas. Em um gatilho, você pode querer colocar etiquetas específicas na sua linguagem, né? De repente ali, colocar uma label dentro de um gatilho, aonde a sua operação já está mais familiarizada, né? Então você pode usar a linguagem cultural da sua empresa dentro da ferramenta, tá? Então, o ideal, sempre clona um template e faz um trabalho em cima dele, né? Tirando ali as informações que você não quer monitorar, fazendo ali uma edição simples, né? Etc, 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 tá bom? Então, aqui nós temos os hosts. Lembrando, cadastrou um host, vincula um template. O que que tem dentro desse template? Nós temos itens de coleta. Tô te vendo, meu amor, tá? Itens de coleta que você pode chamar de sensores. Oi, meu amor. É mesmo? Vem aqui, você tá no sol, tá gostoso aí? Gostoso, né, filha? Nós temos então os itens de coleta, tá? Que nada mais é do que os sensores que tá ali na, na CPU da sua máquina, na placa de rede, na memória, no disco, na aplicação e etc. Então ele é responsável por fazer a coleta das informações, tá? Depois do item, que nós podemos colocar etiquetas, nomeá-los e usar ali um código pronto e nativo dos ABICs para fazer uma coleta específica de CPU, por exemplo, né? Isso está pronto. A gente não inventa um código para CPU, tá? Isso está prontinho lá dentro dos templates de exemplo. E existe uma tabela também na documentação onde a gente consulta ali o que é que eu quero monitorar. Ah, olha, existe aqui um sensorzinho pronto, tal. Você pega ele, coloca lá dentro, ajusta e aí a mágica acontece, tá? Então esse é o sensor. Depois do sensor nós temos a trigger. O que que a trigger faz? A trigger analisa os dados que o sensor coleta e ela toma uma ação. Por exemplo, a trigger, ela tem uma expressão onde ela faz uma validação de quando aquilo virar um problema. Vou te dar um exemplo, tá? Digamos que nós tenhamos ali um sensor de login. Então ele está lendo um arquivo de log, o arquivo de log está incrementando e a gente escreva ali uma trigger que vai verificar se encontra a palavra ou a string error lá dentro. Encontrou? O que que ele faz? Ele gera um evento, tá? Gerou um evento, ele tem a label do evento, você pode colocar o nome que você quer, você tem a severidade deste evento, né? Você tem as etiquetas desse evento, e esse evento continua preso dentro dos ABICs. Então não aconteceu nada ainda com esse evento. O que que eu posso fazer com esse evento? Eu posso converter ele num alerta. E o que que o alerta faz? O alerta pode fazer um disparo de um e-mail, um alerta pode fazer um envio de uma mensagem para o meu celular. O alerta pode fazer a abertura de um chamado. Oi, meu amor, me dá mais um salgadinho? Não? Deixa eu ver. Tá bom. Esse evento pode fazer a abertura de um ticket dentro de uma ferramenta de ITSM, pode fazer N coisas, pode executar um comando, pode fazer muita coisa mesmo, tá? O que que esse evento carrega? O evento carrega algumas informações básicas, por exemplo, o nome do host que deu problema, do servidor, tá? Qual é o nome do sensor que foi reconhecido o problema, o nome do gatilho, a label, a severidade deste problema, as etiquetas desse problema, o horário que foi detectado, tá? Se voltou ao normal, o horário que foi finalizado, e etc, etc, e mais um monte de variáveis, tá? Então, nós temos a trigger, que valida as informações que são coletadas pelo sensor, tá certo? As informações que são coletadas pelo sensor, que gera um evento, que pode gerar um alerta. Show de bola? Estamos entendidos nessa cadeia, nesse fluxo de informações que os ABICs constrói o funcionamento principal e primário dele. Basicamente é isso, tá bom? Basicamente é isso. Então aqui nós temos as ações
que eu posso ter conforme esse evento nasce, que são os alertas, né? Qual ação que eu vou tomar? Enviar um e-mail, dar um comando, enviar uma mensagem, etc, etc. Nós temos ali os media types. Media type é qual que vai ser a, a origem final deste evento. Isso é o media type. Media type pode ser um e-mail, tá? Pode ser um ITSM, etc. Media type, tá? O tipo de mídia que esse evento vai ser empurrado lá para frente, tá? E nós temos também os scripts. Esses scripts eles podem ser aplicados em alguns lugares, dentro de mapa, tá? Eu só me lembro dentro de mapa agora, mas dá para aplicar em mais alguns outros lugares ali. Quando você tem um evento na telinha, você consegue executar um script, por exemplo, um restart de um serviço, consegue fazer algumas intervenções manuais. Dentro de um mapa, por exemplo, você consegue pingar num host, clicar num host e mandar o Zabbix Server ou o coletor dele ali, por exemplo, enviar um comando, ou simplesmente pingar, ou rodar ali um trace route e daí para frente, tá bom? Então, essa é a parte de alertas. Agora nós temos a parte de gestão de usuários. Nós temos os grupos de usuários, tá? Nós temos as user rules, que seriam basicamente as permissões que esse usuário tem dentro da ferramenta, o que ele pode enxergar de menu, aonde ele pode clicar e tem uma pancada de coisa que a user rule da versão 7 trouxe. Muita coisa boa, tá? Nós temos os usuários propriamente dito, nós temos os tokens de API, que serve para a gente criar integrações de outras ferramentas com os Zabbix. Por exemplo, o Grafana, que consome os Zabbix. Né? O Grafana pluga no front-end dos Zabbix, na API dos Zabbix, e baixa as informações. Do que ele precisa? Ele precisa de um token de API. Tá? Token de API nada mais é do que uma autenticação para a ferramenta consumir informações dos Zabbix aqui. Tá? E nós estamos comendo um baconzitos aqui super legal. Né, filha? É isso aí, meu amor. E nós temos também, ah, basicamente, qual que vai ser o tipo de autenticação para os usuários se conectarem aos Zabbix. Tem a autenticação nativa, que é o Zabbix e o banco de dados dele que controla. Nós temos autenticação por HTTP, LDAP, SAM, MFA e etc. Basicamente seria plugar os Zabbix em um Active Directory para ele autenticar usuários do Active Directory dentro dos Zabbix. Tá? Então você pode ali integrar os Zabbix a uma ferramenta de autenticação. Beleza? E nós temos toda a parte de administração interna da ferramenta, tá? Então nós temos o menu geral, onde fala ali é, quantos objetos eu consigo ver numa página antes dele paginar. A gente consegue colocar configurações da URL dos Zabbix e alguns outros comportamentos internos ali, tá? Gerenciar a parte de imagens que a gente vai utilizar dentro de mapas, qual que vai ser a cor de determinada severidade de um evento, né? Módulos, conectores, tá? Expressões regulares globais, ah, algumas informações de timeout, nós temos auditoria do que acontece dentro dos Zabbix, isso é muito importante, tá? Os Zabbix têm ali uma ferramenta interna de auditoria de tudo que é feito dentro dele. Nós temos ali configuração de housekeeping, tá? Nós temos a configuração de servidores de coleta, que nós chamamos como proxy, tá? Ou servidores de coleta. Nós conseguimos agrupar ou segmentar esses servidores. Nós cadastramos esses servidores aqui dentro também, tá? Nós temos toda a parte de macros. Oh, mas o que é macro? São variáveis que a gente consegue reutilizar dentro da ferramenta, tá? Imagina que você está ali criando um template e tal, na parte de código, e você vai reutilizar o timeout ali, por exemplo, ou então o intervalo você consegue criar uma variável e reutilizar ela em vários pontos da ferramenta, tá bom? Nós temos a visualização também da fila de coleta, né? Nós temos configurações do próprio usuário, tá?
Então aqui eu consigo mudar, por exemplo, olha só. Ah, a cor dos meus hábitos, eu não quero blue, eu quero dark. Ah, eu quero outra coisa, eu quero isso, eu quero aquilo. Então é aqui que você configura, tá? Eu vou deixar o meu no blue, que eu gosto mais. E nós temos aqui finalmente o nosso botão de logoff. Beleza? Chegamos ao fim desse episódio. Eu espero que eu tenha explicado de forma super rápida e dinâmica para vocês entenderem basicamente como que funcionam os menus dos Zabbix ali, tá? Então, não me perco mais dentro dos Zabbix, já tenho conhecimento, é só você colocar na cabeça, ah, preciso fazer isso, tá ali, cara, explicadinho. Não vamos mais ficar viajando dentro dos Zabbix, vamos fazer ali clicagens mais assertivas. Fechou então? Por enquanto é isso, até a próxima. Obrigado, pessoal. Valeu aí.